Em setembro de 2022, explosões misteriosas destruíram partes dos gasodutos Nord Stream 1 e 2, que transportavam gás natural da Rússia para a Alemanha pelo fundo do Mar Báltico. Esses gasodutos eram cruciais para a segurança energética da Europa. As explosões foram detectadas por centros de monitoramento sísmico, indicando uma força poderosa e deliberada. A natureza dessas explosões sugere uma ação de sabotagem em larga escala, o que rapidamente levantou suspeitas sobre os responsáveis. A autoria da sabotagem permanece oficialmente desconhecida, mas várias teorias circulam. O incidente gerou uma onda de especulações e debates entre especialistas e autoridades. Uma linha de suspeita recai sobre a Rússia, já que o corte no fornecimento de gás aumentaria a pressão sobre a Europa no contexto da guerra na Ucrânia. Essa teoria sugere que a Rússia poderia usar a energia como arma para desestabilizar as economias europeias e criar turbulência política. Por outro lado, alguns analistas sugerem que grupos interessados em afastar a Europa da energia russa também poderiam ter motivação para interromper esses gasodutos. Esses grupos podem ver a sabotagem como uma forma de acelerar a transição da Europa para fontes alternativas de energia e reduzir a dependência do gás russo. O Conselho de Segurança da ONU descreveu o ato como sabotagem deliberada, mas sem apontar culpados. A falta de um culpado claro apenas aumentou a complexidade da situação, deixando muitas perguntas sem resposta. Fonte: ONU. Setembro de 2022. A comunidade internacional continua investigando, na esperança de descobrir a verdade por trás desse evento misterioso e impactante. A destruição dos gasodutos afetou gravemente o fornecimento de gás para a Europa, causando interrupções generalizadas e incerteza no mercado de energia. Isso levou a um aumento acentuado nos custos de energia, colocando uma pressão imensa sobre os países para buscar alternativas rápidas e sustentáveis para atender às suas necessidades energéticas. Países como Alemanha e França enfrentaram aumentos significativos nas contas de energia, causando pressão financeira sobre famílias e empresas. O impacto econômico foi profundo, com fábricas desacelerando a produção e pessoas lutando para lidar com o alto custo de vida. Em resposta, a Europa acelerou os projetos de energia renovável, investindo fortemente em energia eólica e solar para reduzir sua dependência de gás. Além disso, houve um aumento relevante nas importações de gás natural liquefeito de outros fornecedores, à medida que a Europa diversifica suas fontes de energia para garantir um fornecimento mais estável e seguro. As explosões nos gasodutos Nord Stream 1 e 2 foram um marco significativo na crise energética em curso na Europa, destacando a vulnerabilidade da infraestrutura crítica e enfatizando a necessidade urgente de diversificação energética. Enquanto as investigações sobre a causa das explosões continuam, a Europa está trabalhando diligentemente para se adaptar a um cenário energético mais incerto e potencialmente volátil. Isso inclui investir em projetos de energia renovável e assinar novos acordos comerciais de energia para garantir um futuro energético mais seguro e independente para o continente. A guerra na Ucrânia abalou o cenário energético da Europa. A Rússia usar as exportações de gás como arma deixou os países europeus buscando alternativas desesperadamente. Essa crise colocou Israel em destaque como um potencial fornecedor de gás natural para a Europa. Israel, com suas significativas descobertas de gás natural em alto mar, oferece uma solução oportuna e estrategicamente importante para as necessidades energéticas da Europa. Essa parceria energética emergente entre Israel e a Europa marca uma mudança geopolítica significativa. Isso ressalta a crescente importância estratégica do Mediterrâneo Oriental nos mercados globais de energia. À medida que a Europa busca reduzir sua dependência do gás russo, as reservas de gás de Israel se apresentam como uma alternativa viável e atraente. Em junho de 2022, Israel, Egito e a União Europeia assinaram um acordo histórico. Este acordo abre caminho para o aumento das exportações de gás natural de Israel para a Europa,
Sob este acordo, o gás israelense será transportado por gasoduto até o Egito. No Egito, o gás será liquefeito em instalações egípcias. Este processo de liquefação é essencial para o transporte do gás para os mercados europeus. Uma vez liquefeito, o gás pode ser transportado por mar até os portos europeus. Este acordo marca um passo significativo para a diversificação do abastecimento energético da Europa. Também fortalece os laços econômicos e políticos entre Israel, Egito e a União Europeia. Os campos de gás offshore de Israel, particularmente Tamar e Leviatã, tornaram-se peças-chave no mercado de energia da região. O campo de Tamar, descoberto em 2009, tem sido uma importante fonte de gás natural para o consumo interno de Israel. O campo de Leviatã, descoberto em 2010, é ainda maior e posicionou Israel como um potencial exportador de gás. A produção de Tamar e Leviatã vem aumentando constantemente. Esse aumento na produção é fundamental para atender tanto à demanda interna quanto aos compromissos de exportação. Com mais desenvolvimento e exploração, espera-se que a produção de gás de Israel continue a crescer nos próximos anos, solidificando ainda mais seu papel como um fornecedor de energia fundamental na região. O potencial inexplorado das reservas offshore de Gaza. Na costa da faixa de Gaza, encontra-se outra fonte potencialmente significativa de gás natural, o campo de gás de Gaza Marine. Descoberto em 2000, estima-se que este campo contenha mais de 1 trilhão de pés cúbicos de gás natural. O desenvolvimento do campo de Gaza Marine está paralisado há anos devido à instabilidade política e às preocupações com a segurança na região. O desenvolvimento do campo de Gaza Marine poderia fornecer um impulso econômico muito necessário para a economia palestina. No entanto, ele enfrenta desafios significativos. Resolver a complexa situação política e garantir um ambiente seguro são cruciais para liberar o potencial das reservas de gás de Gaza. Bem-vindo de volta ao programa Mercado Oriente Médio. Todas as tensões entre Israel e o Hamas estão atrapalhando o potencial desenvolvimento energético da faixa de Gaza. O campo marinho de Gaza foi descoberto no ano de 2000, mas conflitos e desavenças políticas impediram a realização da produção de gás no local. Perguntei a Simon Henderson do Instituto Washington. Qual é o potencial deste campo? Well, in world terms, the Gaza Marine offshore field. Bem, nos termos do mundo, o campo marinho offshore de Gaza é sem nenhuma consequência particular, uma fração do tamanho de outros campos de gás, mas está prestes a ser de um tamanho que pode ser explorado comercialmente. E, em termos palestinos, é o seu maior ativo econômico individual e poderá mudar a forma como a autoridade palestina obtém receitas e poderá fornecer eletricidade mais confiável, tanto para a Cisjordânia e, em particular, para Gaza. Eu me lembro que, no ano de 2000, Yasser Arafat realmente descreveu essa descoberta como um presente de Deus. E após 14 anos, tendo a beijo os direitos para explorá-lo, você pode dizer que ainda será um presente para os palestinos daqui para frente? Isso é um campo de gás que seria muito caro para explorar, e isso antes que você possa obtê-lo, pois você tem que gastar mais de 800 milhões de dólares, ou talvez até $1 bilhão. Mas depois desse investimento, você terá de 15 a 20 anos de gás que poderão ser distribuídos. Neste caso, em relação a Gaza, o que está em jogo? São as disputas territoriais sobre quem realmente seria o dono do gás? In political terms, Israel conceded Bem, em termos políticos, Israel admitiu há muitos anos que o campo marinho de Gaza vai até a Palestina, mas em termos estritamente legais ainda existe uma ambiguidade sobre quem é o dono desse campo. E veja, em termos de petróleo e gás, é certo dizer que fora da faixa de Gaza, provavelmente, não há nenhum outro campo de gás que seja digno de exploração e nem é provável que haja petróleo a ser descoberto. By contrast,
Israel continues to discover gas and is on the point of looking beneath its current gas fields to see if, as they expect, there is some oil there as well. Bem, Simon Henderson, do Instituto Washington, disse que Gaza pode estar localizada em algumas reservas consideráveis de gás, mas não é o único jogador no leste da bacia do Mediterrâneo. Eu tive a oportunidade de visitar Chipre e Líbano, cujos governantes estão esperando que suas recentes descobertas possam mudar radicalmente a sorte de seus dois países. Navegando pelos desafios, geopolítica e negócios no Mediterrâneo Oriental. O Mediterrâneo Oriental tornou-se um ponto focal tanto para a exploração de energia quanto para manobras geopolíticas. Enquanto as descobertas de gás oferecem um potencial econômico tremendo, a região está repleta de complexidades políticas. Disputas por fronteiras marítimas, reivindicações territoriais e tensões históricas complicam o desenvolvimento e a exportação de recursos de gás. Apesar desses desafios, os benefícios potenciais da cooperação estão impulsionando o diálogo e a colaboração. O envolvimento de empresas internacionais e o interesse de potências globais ressaltam a importância estratégica dos recursos energéticos da região. Encontrar uma maneira de navegar por essas complexidades geopolíticas é essencial para liberar todo o potencial do gás do Mediterrâneo Oriental e garantir um futuro estável e próspero para todos os envolvidos. A fronteira entre Gaza e Israel é uma das mais monitoradas e tensas do mundo. Com cerca de 65 quilômetros de extensão, ela separa um território palestino densamente povoado que vive em constante conflito com Israel. Neste vídeo, vamos mostrar como funciona essa verdadeira fortaleza tecnológica. Prepare-se para conhecer de perto as tecnologias avançadas, as barreiras físicas e o efetivo militar altamente treinado que compõem esse sistema. Mas antes de entendermos a segurança, precisamos voltar no tempo. Em 2007, o Hamas assumiu o controle de Gaza. A partir daí, Israel fechou o cerco, reforçando a segurança para evitar ataques e invasões. Infelizmente, a região se tornou palco de diversos conflitos, o que resultou nesse esquema de segurança super rígido. A primeira linha de defesa é a barreira física, literalmente um muro entre os dois lados. Uma mistura de cercas, muros de concreto e uma área de segurança, onde circular é quase impossível. E não para por aí. Para impedir a construção de túneis, Israel construiu uma barreira subterrânea. É como se fosse um underground da segurança, só que bem menos divertido. Se você pensa que acabou, está enganado. A fronteira mais parece um filme de espionagem. Sensores, câmeras de alta resolução e radares monitoram cada passo, cada movimento. E não podemos esquecer dos drones e aviões não tripulados que vigiam tudo do céu, 24 horas por dia. É como se o grande irmão estivesse sempre de olho, tipo aquele vizinho fofoqueiro, sabe? As forças de defesa de Israel, as famosas FDI, marcam presença em peso na região. É como se a fronteira fosse um campo minado, com soldados patrulhando dia e noite, sempre prontos para qualquer ameaça. E se a coisa ficar preta? Unidades especiais de resposta rápida entram em ação mais rápido que um raio. É a tropa de elite da segurança, tipo um BOP internacional. Se você precisa atravessar essa fronteira, só com muita paciência. Os pontos de controle, como o de Erez e o de Kerem Shalom, são tipo aqueles check-ins de aeroporto, só que bem mais rigorosos. Cada pessoa, cada carga, tudo é minuciosamente inspecionado. Só passa quem tem autorização. E olhe lá, é como diz o ditado, segurança nunca é demais. E por falar em segurança, um dos protagonistas dessa história é o sistema antimísseis Iron Dome, ou Domo de Ferro como é conhecido. Esse sistema é como um goleiro, que intercepta e destrói foguetes disparados de Gaza. Graças a ele, muitas vidas foram salvas em Israel. É claro que, infelizmente, ainda existem danos, mas seria muito pior sem ele. Imagina, um verdadeiro caos.
é a prova de que mesmo com a tecnologia, a paz é o melhor caminho. E assim, terminamos nossa viagem por uma das fronteiras mais complexas do mundo. Esperamos que este vídeo tenha te ajudado a entender melhor a realidade da faixa de Gaza e de Israel. No sábado, dia 7 de outubro de 2023, a barreira de segurança de $1 bilhão de Israel na fronteira de Gaza falhou. Os combatentes do Hamas usaram escavadeiras e parapentes e chegaram fortemente armados para romper os muros. Lançamentos de foguetes também penetraram o sistema de defesa antimísseis Iron Dome de Israel. As forças de inteligência e segurança de Israel também não conseguiram impedir o ataque. Os combatentes do Hamas conseguiram romper a cerca da fronteira em pelo menos um local com explosivos e equipamento pesado. Os serviços militares e de espionagem de Israel são considerados entre os melhores do mundo. No entanto, lapsos operacionais e de inteligência abriram caminho para a incursão mortal do Hamas. Allahu Akbar! راسك يا زلمه بالجواد هاي جباتهم جباتهم الهمس Não consigo imaginar o que eles fizeram aqui. Ninguém pode... Eles constroem uma grande parede. Eles nos disseram 40 metros no chão, com os sensores, que ninguém pode 6 metros acima. Eles disseram que isso vai te proteger. Acreditamos que isso pode nos proteger. Eles apenas romperam. Eles passaram... Terrível. Você não pode pensar sobre isso. Havia avisos específicos de que algo assim poderia estar chegando? Bem, Israel sabia sobre todos os planos, né? De acordo com os relatos na mídia israelense, havia um relatório sobre todo o plano. Os relatórios em si eram conhecidos até mesmo pelos altos escalões, figuras seniores da inteligência das FDI. Mas a suposição básica, a avaliação básica na inteligência era que esses são apenas treinamentos. Quero dizer, estamos vendo o que exatamente aconteceu antes do dia 7 de outubro. E haverá um momento em que o IDF estará fazendo essa busca da alma. Isso é necessário. E o IDF revisará isso. E aqueles que precisam assumir a responsabilidade, terá que assumir a responsabilidade. O que você acha que 7 de outubro diz sobre a integridade dessa barreira? Então a própria barreira é um conceito que foi percebido como uma forte linha de defesa. Mas qualquer linha de defesa, ele só pode reter uma certa quantidade de pressão. Acho que a questão não é necessariamente qual é a barreira, mas qual foi a avaliação da ameaça. E esses são os tipos de perguntas que faremos. Estes são os tipos de perguntas que as respostas foram para os moradores dessas cidades. Devemos a eles esclarecimento e responsabilidade pela falha de não defesa. Mas todo o conceito de operações, e isso eu acho é o que o IDF estará investigando quando a guerra acabar. זה לא, אחי.
שם, אפשר להביא. יש נקודות של דם. כאילו אם זה על המגנטים, או על העליים, ברצפה, כאילו. לא יאמן. שהיו פה חיים, לא יאמן.